Olá, muito bem-vindo novamente. Nós estamos agora para ler juntos João capítulo 9. Ao assistir esse vídeo, é importante que você já tenha lido o texto previamente, os capítulos 9 e 10 de João, para que a gente tenha um bate-papo e a fim de que algumas coisas do que você leu possa ficar mais claro, mais evidente a partir do momento que você vai assistir este vídeo. Bom, João capítulo 9, Jesus está novamente em Jerusalém. Como nós havíamos dito, o relato de João, ele é bastante circunspecto a Jerusalém. Boa parte do que João produz é sobre o que Jesus fez exatamente ali em Jerusalém. E João é seletivo, ele está juntando eventos e discursos e embates de Jesus em relação ao povo e em relação às autoridades religiosas de seus dias, exatamente na intenção de, juntando todas as evidências, ao final concluir que Jesus é o Cristo. E crendo nisso, nós temos então vida eterna. Esse é o fio condutor de todo o raciocínio de João. E aqui ele relata esse incidente da cura do cego. Jesus está em Jerusalém e ele vê um homem cego. Seus discípulos, ao invés de ver o cego, veem um embate filosófico. Quem pecou? Jesus chama a atenção deles para o fato de que não é essa a questão. A questão é que ali está uma oportunidade que Jesus vê para realizar as obras de Deus. Um dos testemunhos que Jesus está sempre lançando mão e dizendo assim, olha, a minha identidade é provada porque eu faço as obras do meu Pai, agora ele tem uma oportunidade. Diante deste cego, ele pode realizar um milagre e este milagre ser mais uma evidência de que sim, ele é o Cristo, pois os profetas disseram que o Cristo abriria os olhos aos cegos. E agora Jesus vai em direção a este cego, então ele cospe no chão, faz uma espécie de um lodo e põe nos olhos do cego e ordena a ele que vá ao tanque de Siloé e se lave. O cego obedece, lava seus olhos ali no tanque de Siloé e volta vendo. Só que quando ele volta, Jesus já não está mais ali. Jesus já foi embora e se ausentou. E a partir deste momento começa um grande interrogatório. Primeiramente, os circunstantes ali, eles começam a indagar do cego. O que aconteceu? E aquele cego diz, olha, o homem chamado Jesus passou aqui, colocou lodo nos meus olhos, mandou lavar os olhos no tanque de Siloé e eu voltei vendo. Então este homem, ele tem o quê? A seu favor a experiência. Ele nasceu cego, até aquele momento ele não via absolutamente nada, de repente ele passa a ver, e ele não tem como negar que Jesus é um homem, mas um homem poderoso que cura os cegos. Essa é a primeira impressão que este homem tem a respeito de Jesus. O embate se dá então, e até que chega um momento em que levam esse homem aos fariseus. Verso 13 diz isso. E quando ele é levado aos fariseus, aí então ele passa por uma espécie de inquisição, ali na presença dos líderes religiosos. O povo queria só saber, por curiosidade, o que aconteceu. Agora, os fariseus, eles fazem um interrogatório a este ex-cego na intenção de colher evidências da parte do ex-cego de que Jesus era um transgressor da lei de Moisés, que Jesus merecia ser condenado porque ele estava transgredindo a lei de Moisés. Então eles ficam perguntando para o ex-cego, o que aconteceu? E ele repete a história dele pelo menos umas 3 vezes neste relato. E eles estão perguntando para o ex-cego, o que você acha deste homem? Primeiro o ex-cego diz assim, olha, ele é um homem poderoso, ele me curou. Depois, no verso 17, ele chega à conclusão de que Jesus é um profeta, o que os fariseus não concordam. Posteriormente, ele admite, bom, ele é mais do que isso, ele é um mestre, assim como Moisés, ele está ensinando o povo.
E os fariseus não têm Jesus no mesmo patamar de Moisés. E é no verso 31 que a discussão gira em torno do seguinte fato. Os fariseus dizem, esse homem é um pecador, este homem não é de Deus e nós não sabemos de onde ele é. Essa é a conclusão que os fariseus têm a respeito de quem é Jesus. O ex-cego diz, olha, ele é um profeta, é um mestre e ele é alguém que teme a Deus e é ouvido por Deus, enfim, ele é de Deus. Isso irrita tremendamente os fariseus, porque está este homem confrontando a incredulidade deles. E o que eles fazem? Expulsam este homem, certamente ali nos arredores do templo. E aí o verso 35 retoma a narrativa dizendo que Jesus fica sabendo que ele foi expulso. Então o que Jesus faz? Jesus vai ao encontro dele. E chegando ali, diz para ele assim, você crê no Filho do Homem? E o ex-cego diz, quem é ele? Jesus diz, sou eu que estou falando com você, eu sou o Filho do Homem. E é interessante a reação do ex-cego. Ele diz, eu creio e adora Jesus. Ele se prostra, ele se coloca ali em atitude de adoração. É interessante que Jesus aceita a adoração dele. Isso é um testemunho que João dá a respeito da divindade do próprio Cristo. Então, logo em seguida, aquele homem se rende às evidências de que Jesus é o Cristo e, consequentemente, é Deus. Jesus diz com muita clareza, eu vim para que os que veem se tornem cegos. E eu vim para juízo. E os fariseus perguntaram, você acha que nós somos cegos? Jesus termina dizendo, olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês não são cegos, o pecado de vocês permanece. Quando a gente entra no capítulo 10, logo a primeira frase, em verdade vos digo, indica claramente uma continuidade do relato. Então João não deu descanso à caneta dele ao terminar o capítulo 9. Ele já emplaca o capítulo 10, porque é no mesmo contexto. Depois que esse homem é expulso, Jesus então inicia o seu discurso, o discurso do bom pastor. Porque aquele ex-cego é uma ovelha do pastoreio de Jesus. E neste momento, quem o expulsa são os que deveriam pastorear aquelas pessoas, ou seja, seriam os pastores subalternos. Então Deus é o supremo pastor de Israel, e os líderes de Israel deveriam assumir um co-pastorado com Deus. Mas neste momento eles, como pastores, estavam expulsando uma ovelha. E Jesus vai lá acolher esta ovelha, recolher a ovelha que foi expulsa pelos maus pastores. Então neste momento ele começa dizendo, olha, quem não entra pela porta do aprisco e entra por outro lugar é ladrão e salteador. Neste momento, Jesus está chamando essa liderança religiosa de seus dias de ladrão e salteador. Eu sei que existe uma leitura um tanto simplória do versículo 10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e se aplica imediatamente a Satanás. Num certo sentido, faz sentido dizer, pois Satanás é o ladrão maior. No entanto, Jesus estava se referindo aos líderes religiosos. Jesus estava se referindo àquelas pessoas que deveriam estar pastoreando as ovelhas, mas ao invés de pastorear as ovelhas, eles estavam se beneficiando das ovelhas. E quando as ovelhas não faziam o que eles queriam, eles expulsavam as ovelhas. Eles eram maus pastores, que está lá em Ezequiel 34. E Jesus, o bom pastor, está confrontando essas pessoas, dizendo para elas assim, olha, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas não seguem o estranho, mas vocês, líderes religiosos, vocês são ladrões, vocês são salteadores, vocês são mercenários. Essas figuras todas são aplicadas a eles. Então Jesus não tem em mente aqui falar, eu estou falando de Satanás, de maneira nenhuma. Se nós pudéssemos encaixar Satanás em algum lugar aqui, ele seria o lobo. Nessa metáfora que Jesus está fazendo, os maus pastores são os ladrões, são os salteadores, são os mercenários. E estes, eles veem o lobo vir e abandonam as ovelhas, como estava acontecendo neste momento. Jesus confronta a atitude irresponsável dos líderes religiosos de seus dias. E isso aprofunda mais ainda as controvérsias, a aversão deles em relação a Jesus Cristo. Então, quando Jesus apresenta isso, ele vem dizer assim, eu sou o bom pastor.
É imediato que eles associam que Jesus está dizendo que ele é o pastor do Salmo 23. Ele é aquele que é dito lá no Salmo 23 ser o pastor de Israel. Qual é o resultado disso? No verso 19 a 21, a controvérsia faz com que haja uma divisão entre os líderes religiosos. Alguns creem nele, outros dizem, não, ele é um homem que está endemoniado. Então eles não tinham como refutar Jesus, acusavam-no de estar possesso de um espírito. Já caminhando mais para o final, né, dos versos 22 em diante aqui, Jesus fala de sua relação com o Pai. E isso também causou grande problema. Esta era a festa da dedicação. Lá no ano 165, um homem chamado Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no templo. E Judas Macabeus fez a renovação, a reconsagração do templo. Isso está no primeiro livro de Macabeus, capítulo 4, versos 47 a 59, e Flávio Joséfo relata isso também. Havia lá um pórtico, que é um lugar construído para um lugar coberto. Jesus estava lá. E eles perguntam para Jesus, tu és o Cristo? Fala para nós francamente. Jesus vai dizer para eles o seguinte, eu já disse isso, vocês não creram em mim. Agora, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são minhas ovelhas. Essa é a única razão. Vocês não são minhas ovelhas e não acreditam em mim. E aí, logo em seguida, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ao falar isso, então, a reação deles foi pegarem pedras, porque eles entenderam que Jesus estava blasfemando. Porque eles disseram assim, olha, você é homem, está dizendo que é Deus? Mas Jesus está dizendo a respeito dele e do Pai algumas verdades. Ele diz, eu e o Pai somos um. O Pai me santificou e me enviou ao mundo. Eu faço as obras do Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Qual foi o resultado disso tudo? No verso 42 diz, muitos creram nele. Então muitas pessoas vieram a crer em Jesus por causa de seu discurso. Mas a reação dos líderes religiosos foi, mais uma vez, de rejeição. E é isso que confirma o que João Calvino diz, que a pregação do Evangelho produzirá sempre dois resultados, fé ou descrença, aceitação ou rejeição. Muitos do povo estavam aceitando aos poucos a verdade do Evangelho, os líderes religiosos, por N motivos, estavam rejeitando a mensagem de Jesus Cristo. Deus abençoe.